O número natural é primo e dito pitagórico quando o resto da sua divisão por 4 é igual a 1. Tendo como referência essa definição, julgue o item. A negação da proposição todos os números primos pitagóricos são ímpares é todos os números primos pitagóricos são pares, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós temos uma proposição categórica, uma proposição que apresenta um quantificador, que é o todo, e a gente vai ver como é que faz a negação correta, tá? Dessa proposição, porque aqui nesse caso ele apresenta uma forma que não está correta. Então vamos fazer a nossa negação, dado que nós temos uma proposição do tipo todo, tá? Todos os números primos pitagóricos são ímpares. Para a gente fazer a negação do todo, o que nós vamos fazer? Vamos substituir o todo por um dos quantificadores existenciais, tá? Aqui eu tenho um quantificador universal afirmativo, aqui eu tenho um quantificador universal negativo, tá? O todo é universal, o nenhum também é universal. Quando nós fazemos a negação de uma proposição que tem o todo sai, tá? Então aqui a gente vai remover o todo e vai usar o algum, o pelo menos um ou o existe mais o não, tá? Então aqui ficaria, por exemplo, ó, algum número, tá aí outra coisa, vai para o singular. Algum número primo pitagórico é ímpar, tá? Aqui ficaria assim a negação. Algum número primo pitagórico é ímpar e não substituir aqui o todo pelo todo. Então, não se substitui o quantificador universal afirmativo pelo quantificador universal afirmativo para fazer a negação. Então, a negação de forma correta seria usando aqui um dos quantificadores existenciais mais o não. Portanto, nosso item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Em relação a estruturas lógicas e a lógica de argumentação, julgue o item a seguir. A negação de todas as aves são bípedes quando estão no chão é nenhuma ave é bípede quando está no chão, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, nós vamos negar o quantificador todo. Como que a gente faz a negação do quantificador universal afirmativo? Para a gente fazer a negação do todo, é bem simples. A gente substitui o todo pelo algum, pelo menos um ou existe, que são quantificadores existenciais, e acrescentamos o não. E aí, nesse caso, o que a questão fez? Substituiu o quantificador universal afirmativo, todo, pelo quantificador universal negativo, nenhum. Isso aqui não está correto, tá? Isso aqui está errado. O correto seria usar um desses três aqui, por exemplo, poderíamos escrever alguma ave não é bípede quando está no chão. Ou então, pelo menos uma ave não é bípede quando está no chão, ou ainda existe ave que não é bípede quando está no chão. E não substituir aqui o todo pelo nenhum. Então, nesse caso, nosso item é um item que está errado. Julgue o item referente à compreensão de estruturas lógicas. A negação da proposição todo brasileiro é um forte é pelo menos um brasileiro não é um forte, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós queremos a negação da proposição. Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar é qual é o tipo de proposição que nós temos. Nós temos aqui uma proposição categórica. Ela apresenta aqui um quantificador universal afirmativo, que é o todo. Como é feita a negação do todo? Para negar o todo, nós substituímos o quantificador universal por um quantificador existencial, que pode ser um desses três, ou até uma combinação entre eles. Pode ser o algum, pelo menos um, ou existe, que aqui na questão ele usou pelo menos um como referência, mais o não. Temos que usar o não para poder fazer aqui a nossa negação. Então, foi feita aqui a negação de forma correta. A proposição, no caso, todo brasileiro é um forte, foi negada de forma correta. Ele colocou aqui o quantificador existencial e acrescentou o não antes do verbo. Então, a alternativa correta aqui na questão é que o nosso item é um item que está certo. A negação da proposição nenhum homem é uma ilha é, letra A, algum homem é uma ilha, letra B, todo homem é uma ilha, letra C, se é homem, então é uma ilha, letra D, é homem, se e somente se é uma ilha, ou letra E, se é uma ilha, então é homem. Bom, aqui nesse caso nós temos uma proposição categórica, nós temos uma proposição que apresenta um quantificador, que é um quantificador universal negativo, o nenhum. Como que a gente faz a negação do nenhum? Quando nós temos uma proposição desse tipo, nenhum A é B, a gente pode chamar aqui a primeira parte de A e a segunda parte de B. Para fazer a negação, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir esse quantificador, que é um quantificador universal negativo, por um quantificador existencial. Pode ser qualquer um desses aqui, ó. Pode ser o algum, pode ser o pelo menos um, pode ser o existe. Substituiu, já está feita aí a negação. Então, a negação dessa proposição
vai ficar representada da seguinte forma: algum homem é uma ilha, e ela aparece aqui na letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. A negação de todos os goianienses são goianos é: existe goianiense que não é goiano, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, nós vamos fazer a negação de uma proposição categórica que apresenta aqui o quantificador universal afirmativo todo. Como é feita essa negação? Para a gente negar uma proposição que tem o todo, como é que a gente vai fazer? Vai substituí-lo por um quantificador existencial, que pode ser aqui o algum, pelo menos um, ou existe, e vamos acrescentar o não. Aqui nesse caso, foi substituído pelo existe. Então, ó, todos os goianienses são goianos, a sua negação vai ser: existe goianiense que não é goiano. Então, aqui nesse caso, a negação foi feita de forma correta e o item é um item que está certo. Admitindo que as proposições psi é a penúltima letra do alfabeto grego e a psicologia é o estudo da alma são verdadeiras e que a proposição todo psicólogo evidente é falsa, julgue o item. A negação de todo psicólogo evidente é nenhum psicólogo evidente. Bom, aqui nesse caso, nós temos que julgar se essa negação ela foi feita de forma correta. Se a substituição aqui do todo pelo nenhum corresponde à negação dessa proposição. Aqui nós temos um item errado. E por que ele está errado? Porque uma proposição categórica que apresenta o quantificador universal afirmativo todo, para ser negada, como é que a gente faz? Nós substituímos o todo por algum, pelo menos um, ou existe, que são quantificadores existenciais, e adicionamos o não. Então, aqui nesse caso, a negação de forma correta seria o seguinte, ó: algum, vou usar aqui o algum psicólogo não é evidente. Então, a negação seria feita de forma correta dessa forma, e não substituindo o todo pelo nenhum. Quando isso aqui for feito, não corresponde a uma negação. Então, o nosso item é um item que está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Acerca de estruturas lógicas, julgue o item. A negação de todo administrador é cauteloso é: todo administrador não é cauteloso, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós temos uma proposição categórica, tá? Nós temos aqui uma proposição que apresenta o quantificador universal afirmativo todo, e para fazer a negação do todo, nós temos que substituí-lo por um quantificador existencial, que poderia ser um desses três aqui, o algum, pelo menos um, ou existe, mais o não. Então, uma das formas de fazer essa negação seria: algum administrador não é cauteloso. E aqui ele colocou o todo, olha só. Ele não colocou um quantificador existencial. Ele poderia ter colocado aqui o algum, pelo menos um, ou existe, mas não colocou. Então, o nosso item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Acerca de estruturas lógicas, julgue o item. A negação de algum aluno está doente é: nenhum aluno está doente, certo ou errado? Normalmente, a gente verifica que as questões pedem a negação do nenhum. Aqui ele pediu a negação do algum, mas como é que a gente faz esse tipo de questão? Nós negamos aqui o nenhum, que é mais comum ser estudado, e se o resultado for essa proposição aqui, o item está certo. Se não for, o item está errado. Como que a gente faz a negação do nenhum? Para negar o nenhum, que é um quantificador universal negativo, nós substituímos, basta substituí-lo por um quantificador existencial. Pode ser aqui o algum, pelo menos um, ou existe. No caso da questão, ele está usando aqui o algum. Então, realmente, a negação de algum aluno está doente é sim, nenhum aluno está doente. Podemos marcar que o item está certo. Com base na compreensão de estruturas lógicas e na lógica de argumentação, julgue o item a seguir. A negação de todo judoca inicia no judô na faixa branca é: pelo menos um judoca não inicia no judô na faixa branca, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós queremos julgar se a negação dessa proposição aqui, que tem um todo, né, uma proposição categórica que apresenta o quantificador universal afirmativo todo, pode ser representada como: pelo menos um judoca não inicia no judô na faixa branca. Então vamos lembrar como é que a gente faz a negação do todo. Para fazer a negação do todo é bem simples. Nós podemos substituí-lo por um quantificador existencial, que pode ser um desses três, o algum, pelo menos um, ou existe, e acrescentar o não. E aqui, nesse caso, foi feito de forma correta. Olha só, o todo, que é o meu quantificador universal afirmativo, foi substituído aqui pelo menos um, que é um quantificador existencial, e foi acrescentado não. Então, nesse caso, nós temos sim a negação da proposição. Portanto, nosso item é um item que está certo, podemos marcá-lo e seguir para a próxima questão.
Um técnico foi incumbido de descobrir a senha de determinado aparelho celular, a qual tinha 6 dígitos. Então, vamos colocar aqui 6 espaços para a gente colocar o que sabemos a respeito dessa senha. Aqui vai ser o primeiro dígito, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Após muita investigação, ele concluiu o seguinte a respeito dessa senha. Primeira conclusão dele: apenas o primeiro e o terceiro dígito são ímpares. Então, já sabemos que aqui vai ser ímpar e aqui também vai ser ímpar. Lembrando que os dígitos que nós podemos utilizar serão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os dígitos que nós usamos. Segundo, o segundo dígito é o dobro do primeiro dígito. Então, se o primeiro dígito eu chamar de x, o segundo será 2x, tá? Será o dobro. Terceiro, o segundo e o sexto dígito são iguais. Então, o sexto também é 2x. Quarto, o número formado pelos 3 primeiros dígitos é primo. Então, quando nós juntamos esses 3 primeiros dígitos aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro, vamos encontrar o número primo. Quinto, o quarto dígito é igual ao primeiro número inteiro par não negativo, que é o 0. Então, aqui, ó, esse quarto dígito vai ser o 0. E a sexta informação, o quinto dígito corresponde ao dobro do sexto dígito. O dobro de 2x, 4x. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. As informações apresentadas não são suficientes para se determinar a senha desse aparelho celular, certo ou errado? Quer dizer, se a gente conseguir determinar a senha desse aparelho, o item vai ser um item que está errado. Se a gente não conseguir determinar, se as informações não forem realmente suficientes, o item vai estar certo. Então, vamos voltar lá e tentar determinar a senha do aparelho celular. Aqui, nesse caso, nós temos que pensar da seguinte forma: quais são os valores que eu coloco aqui no primeiro dígito? Note que eu fiz os demais dígitos basicamente em função do primeiro. Então, se o primeiro dígito for 1, o que acontece? Vou escrever aqui novamente 6 espaços, e onde tem um x eu vou colocar o 1 e os valores que ficariam em função do 1. Se o primeiro dígito for 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, lá no sexto será o 2 também. O quinto aqui será o 4, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, e aqui 4 vezes 1, 4. Então, se eu colocar o 1, beleza, atende. Se eu usar o 3, atende? Vamos testar o 3, para saber se o primeiro dígito pode ser o 3. Se o primeiro for o 3, aqui será 3, aqui será 6, aqui será 6, mas aqui seria 12, tá? 4 vezes 3, 12, e nós não temos aí o dígito 12, tá? O dígito vai até o 9, então não pode ser o 3. Quer dizer, com relação ao primeiro valor aqui ser o número ímpar, ele tem que ser 1. Então, se ele for 1, aí o que nós descobrimos? Que aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 4 e aqui também vai ser 2. Beleza. O que eu preciso agora? Eu preciso de um número primo, tá? Lembrando que aqui vai ser um valor ímpar e o resultado vai ser primo. Então, vamos lá. Como eu tenho o 1 e o 2, quais são os possíveis valores que a gente pode colocar aqui? Nós podemos colocar o 1, tá? Nós podemos colocar o 1, podemos colocar o 3, podemos colocar o 5, podemos colocar o 7 e também podemos colocar o 9. E aí a gente precisa verificar qual desses valores aqui corresponde a um número primo. Então, eu vou eliminar primeiro os números que são divisíveis por alguma coisa. Então, primeiro, quem são os divisíveis por 3? Por que eu não coloquei 2? Porque por 2 teria que ser um número par. E como são ímpares, eu vou testar primeiro os que são divisíveis por 3. Aqui eu vou ter o 123, divide por 3, porque o somatório dá um número que divide por 3, então isso aqui está fora. Não pode ser o 123. Não pode ser o 129, porque também divide por 3. Ó. 1 com 2, 3, com 9, 12. É o número que divide por 3, está fora. Agora eu vou testar por 5. Por 5, nós temos aqui o 125. Números que terminam em 0 ou em 5 são divisíveis por 5, então isso aqui também está fora. O 121 é o número que divide por 11, tá? 121 por 11 dá 11, então aqui também está fora. Sobrou para nós aqui apenas o 127, que é sim um número primo, tá? Então, o número que nós queremos aqui, a senha, ela corresponde a 127042. Temos como descobrir aqui a senha. Se nós temos como descobrir a senha, significa que as informações apresentadas elas são suficientes. Então, nosso item é um item que está errado, nós podemos marcá-lo e seguir para a próxima questão.